trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Eu gostaria de falar com você, sempre de manhã a gente tem falado um pouco sobre esse tema igreja, e eu gostaria de falar com você sobre o cabeça, ou aquele que conduz, que dirige a igreja. Porque talvez eu e você podemos pensar que quem dirige a igreja é o pastor, né? Quem dirige a igreja é aquele líder que tem muita influência na vida dos irmãos. Quem dirige a igreja são as pessoas que trabalham mais. Quem dirige a igreja... Só que quem dirige a igreja é o Senhor Jesus. E a nossa pergunta, a nossa fala é: como que o Senhor Jesus dirige a igreja dele, né? Nós temos falado que a igreja de Jesus, ela é formada pelos pescadores de gente. Ela é formada por pessoas que foram resgatadas e querem resgatar outros. Foram chamados para Jesus para resgatar outros. Então, a igreja de Jesus é um grupo de pessoas chamado por Jesus para resgatar pessoas. Da mesma forma que eles foram resgatados. Mas como que essa igreja funciona, né? Tem muitas pessoas aqui. Então aí, né, tem o pastor Jefferson, lá de Bragança Paulista, o pastor Carlos. Aí tem muitas outras pessoas que estão aqui, a dona Pensilvânia. Aí tem outras pessoas que estão em outros lugares do mundo. Mas como que Jesus conduz a igreja dele para que essa possa ser pescadores de homens, pescadores de gente nesse mundo? Como que ele faz isso? E isso é muito importante, porque o curso da nossa vida, a alegria e a vida da nossa vida, ela depende se nós estamos ou não dentro da nossa missão. Eu vou dar uma dica nutricional para você. Não sei se a Vanessa está aqui, mas uma dica nutricional. Você quer não ficar comendo tanto? Bom dia, Gogão! Você quer ficar não comendo tanto, não comendo toda hora? Então começa a ter atividades que distraiam a sua mente de ter que ficar comendo toda hora. Pega atividades que você não tem como ficar comendo. Atividades, de repente, que você gosta de fazer. Geralmente, existem pessoas que quando eles estão fazendo aquilo que eles gostam, eles nem se preocupam em comer, que daí gera um outro problema. Ou seja, quando você está fazendo aquilo que você gosta, aquilo que é a sua missão, aquilo que você foi chamado para fazer, muitas coisas na sua vida se tornam mínimas. Quando você tem o que fazer, muitas coisas na sua vida se tornam mínimas. Mente vazia, oficina do demônio. Então nós temos que procurar, no meio de todas as atividades do mundo, qual atividade que eu posso realizar e continuar sendo pescador de gente.
Como que eu posso ser pescador de gente nas atividades do dia a dia? Como que eu posso colocar trabalho na minha vida para que a minha mente não seja iludida e conduzida pelos pensamentos do inimigo? Como que eu posso fazer isso? Né? Então, a igreja de Jesus, ela é conduzida por Jesus e Jesus é quem dirige, é quem é o cabeça da igreja. Ok? Não é nenhuma pessoa, por mais inteligente, mais capaz de liderar que seja. Então, o que que acontece, meu irmão? Um entendimento sobre essa questão de quem é o líder é muito importante. Porque talvez você pense, né? Puxa vida, e agora? O que que vai acontecer comigo? Eu estou sozinho. O pastor saiu da igreja. A igreja está sem pastor. Tudo bem, precisa de um líder, uma pessoa de repente que vá dirigir aquele grupo, mas a igreja não é o pastor. O cabeça da igreja não é o pastor. O cabeça da igreja, ele é Jesus Cristo. Então, independente se você tiver um pastor físico ali dentro da sua igreja ou não, você ainda foi chamado por Jesus Cristo. O seu chamado por Jesus Cristo não se isenta na responsabilidade de outra pessoa. O seu chamado por Jesus Cristo, ele é seu, ele é para você, né? Você vê, meu irmão, se você acabou de acordar, você está ouvindo o galinho cantando aí, né, para poder já te dar aquela sensação de vamos acordar, o galo está cantando, né? Esses galos garnizé aqui são perfeitos, né? Os melhores cantadores aqui do quintal, tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, a igreja, ela tem uma responsabilidade dela, que não é depositada em uma pessoa específica. Quem conduz e quem é o líder da igreja é o Senhor Jesus, ok? Agora, a questão aqui que eu quero ler com você, lá em Atos, capítulo 8, 26, e se você quiser responder, você pode responder aí, Atos, capítulo 8, né? Livro Atos, capítulo 8, verso 26, que ele começa dizendo assim, ó: Um anjo do Senhor disse a Felipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que descer de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Felipe se levantou, foi a um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Então o Espírito Santo disse a Felipe: aproxime-se desta carruagem. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. O Senhor entende o que está lendo, né? Entendes o que lê? Tem um texto, um livro que fala sobre isso. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: Foi levado como ovelha para o matadouro e como um cordeiro mudo diante de seu tosquiador. Ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negara a justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o Espírito disse a Felipe, né? Eu gosto de fazer essa brincadeira aqui, faz bastante tempo que eu não faço isso, vou fazer com você aqui, tá bom? Então o Espírito disse a Miriam, então o Espírito disse a Pensilvânia, então o Espírito disse ao Laércio, então o Espírito disse ao Renato, então o Espírito disse a Ângela, então o Espírito disse a Susana. O que acontece? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é o cabeça? É Jesus Cristo. Ele é quem dirige a igreja.
E como ele faz isso? Como ele faz isso? Ele dirige a igreja através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E aí eu faço uma pergunta para você, né? Você tem o Espírito Santo falando em seu coração? Você tem o Espírito Santo falando para você o que você deve fazer na sua caminhada de vida? Você tem o Espírito Santo? Você sabe quando o Espírito Santo fala para você? Aí você vai perguntar, mas como que é receber o Espírito Santo? Aí eu pego um texto aqui, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz: Nele, igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O que está acontecendo aqui? Quando você ouviu sobre Jesus Cristo, você teve uma escolha. Será que eu creio nesse Jesus como Salvador da minha vida? Aí, se você creu no Espírito Santo, em Jesus Cristo, como Salvador da sua vida, esse texto aqui de Efésios, ele fala que o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar no seu coração. Você é selado por esse Espírito. Então o Espírito vem morar em seu coração, ok? Agora, ele comunica com você como você deve fazer, porque agora, a partir desse momento que você foi selado por esse Espírito, que você recebeu esse carimbo, você é de Deus, você foi chamado, você é do Senhor. Então a sua missão na Terra é uma missão diferente. E você sabe disso, ok? Então, a partir deste momento. Agora, se você ouviu de Jesus, achou que é legal, achou que é bacana, achou que é bom, até foi para a igreja, mas você não creu nele como o seu único Salvador, aquele que pode resgatar você das garras do pecado, se você não colocou a fé nele, aí o Espírito Santo não vem habitar em você. Porque ele habita naqueles que creem, naqueles que entendem que o Senhor Jesus, ele resgata o ímpio. Esses, sim, são salvos por Jesus. Ok? Então, agora o Espírito Santo está habitando na pessoa que creu. Aí ele está habitando numa pessoa que creu em outro lugar, ele está habitando numa outra pessoa que creu em outro lugar, ele está habitando em várias pessoas que creram no mundo inteiro. E essas pessoas, o que eles querem fazer? Eles querem agradecer a Deus. Porque, como nós lemos no começo, a Bíblia fala o seguinte: ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, imagine, cara, você está no império das trevas. Você está perdido, você está com medo, você está preocupado, você está ansioso, você não sabe para onde correr. Só que, de repente, você vê uma luz no fim do túnel. Não, eu tenho que confiar no Senhor Jesus, eu tenho que confiar nele que ele vai me salvar. E ele salva você. Sabe, como se você tivesse afogado e não tivesse respirando, de repente você... Como aquele versículo que fala que quando eles creem, o véu lhe é tirado. Aí você começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. As coisas que faziam sentido para você já não estão mais fazendo sentido. Agora tem outras coisas que estão fazendo sentido. E você está começando a viver. Você está começando a viver, e você está começando a viver, e de repente você está vendo que, puxa vida, existe uma outra vida. Existe uma outra vida. E aí você começa a movimentar dentro daquela nova vida, escutando uma voz dentro de você, diferente, uma voz falando para você diferente.
Não é esquizofrenia não, tá, pessoal? Para eu não dar uma falada estranha. Fala, Reinaldo, bom dia. Não é esquizofrenia. Então, o que que acontece? Você começa a ouvir aquela voz, você começa a ouvir aquela voz, e aí você começa a querer estar junto com algumas pessoas que também creram em Jesus Cristo. E aí aqueles caras ficam fazendo uns negócios meio esquisitos, tipo cantando, louvando a Deus, agradecendo a Deus, buscando a Deus. Essas pessoas começam a fazer essas coisas. Aí agora então você tá vendo? Você é parte desse corpo. Esse corpo quer estar junto. Essas pessoas querem estar juntas. Por quê? Porque todas elas têm o Espírito Santo dentro delas. Então elas querem ser conduzidas, elas querem ser guiadas pelo Espírito Santo. Aqui, o que que acontece? Jesus ele controla a igreja através do Espírito Santo e o Espírito Santo fala para nós o que nós devemos fazer. Beleza? Aí, quando chega aqui nessa questão de Felipe, né, ele tá lá no deserto e de repente o Espírito fala para Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Viu? O William, vai lá e fala para essa pessoa. Faça isso. Ajude aquele outro. Converse com esse irmão. Ele vai conduzindo eu e você para que nós possamos ser luz e bênção para as pessoas aqui na Terra. Aí eu acho interessante, né? Que eu peguei esses textos para você e agora eu quero pegar esse outro aqui, ó. Que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o seguinte: desventurado, né? Vamos lá para Romanos 7, 24, que ele fala o seguinte: desventurado, vou ler um pouquinho antes, né? Romanos 7, 27, livro, Romanos capítulo 7, versículo 20, ali, aqui, ó. O versículo 15, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Sabe o que que acontece, meus irmãos? Tira a foto aqui do coitado. Peraí, deixa eu mudar aqui. Aí, beleza. Sabe o que que acontece, meus irmãos? Quando você tem o desejo desenfreado da carne, vamos colocar ali a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quando você tem esses desejos terríveis em você, que quase parece uma abstinência, quando você está querendo parar de fazer coisas erradas, mas você não consegue, você fica, sabe? Você está sentindo exatamente essa descrição que o apóstolo está dizendo aqui. Porque eu não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O Espírito Santo está habitando em você. Ele fala com você. Ele fala: William, não faça isso. William, faça isso. Mas também está habitando em você o desejo desenfreado do pecado. O desejo desenfreado de satisfazer os seus desejos carnais. O desejo desenfreado de tirar vantagem, de tirar proveito, de fazer com que você se sinta bem
mas que o mundo se exploda ao seu redor. Então, o que acontece dentro de você? Você tem esse Espírito de Deus que veio habitar em você através da vida de Jesus que você creu, e você tem esse desejo desenfreado da carne, que você quer pecar. Você quer pecar de toda maneira. Então você fica naquela luta: ouço o Espírito ou ouço a carne? Ouço Deus ou ouço Satanás? Faço o que eu quero ou faço o que Deus quer? Ok? E essas pessoas com essas duas aptidões, vamos dizer assim, você pode obedecer a quem você quiser, embora a Bíblia fala que não é possível obedecer a dois senhores, né? Porque se você obedece esse, você desobedece esse. Então o que está acontecendo? Você vai ter que decidir na sua caminhada. Eu vou escolher obedecer a Deus ou eu vou escolher obedecer à carne. E o desejo da carne, ele está muito bem exemplificado quando se fala que Satanás, ele quer roubar, matar e destruir. Então, o que não vem do Espírito vai roubar, matar e destruir a sua vida. É isso que vai acontecer, entendeu? Não é outra coisa, não. Então você vai ter que escolher. E agora, quem que eu obedeço? Mas quando você obedece o Espírito, você tem vida, você tem alegria, você tem paz, você consegue enxergar os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Quando você obedece o Espírito e anda no Espírito, a sua vida, mesmo no meio de pandemia, de dificuldade, de insegurança, de incerteza e de ansiedade, você ainda tem esperança. Mesmo quando as coisas estão de ponta cabeça, você ainda consegue ver a luz no fim do túnel. Por que nós temos problemas na igreja? Porque a igreja, meus irmãos, ela é composta destas pessoas que tem o espírito e tem a carne, a bagunça, a zoeira. E eles têm que ser direcionados por Jesus, pelo Espírito, para cumprir as obras de Jesus, as obras que Deus quer. Só que não é todo dia que a gente está ouvindo o Espírito. Tem dias que é a carne que está prevalecendo. Tem dias que é o desejo desenfreado da cobiça. Tem dias que é o desejo desenfreado do William. E esses dias eu machuco pessoas. Esses dias eu ofendo pessoas. Esses dias eu não ando na presença do Senhor. Eu ando como se eu estivesse abandonado. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, ela fala assim, ó: não te deixarei e jamais te abandonarei. Meu irmão e minha irmã, você já creu, você já colocou a sua fé em Jesus Cristo. Você não está sozinho. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Você tem Deus com você. Você não está sozinho. Só que quando nós pecamos, meus irmãos, meus cachorros aqui agora estão dando um show, né? Quando nós pecamos, nós sentimos essa nossa. Esperar um pouquinho, tá?
Quando nós pecamos, nós sentimos como se ninguém se importasse conosco. Quando nós pecamos, nós nos sentimos abandonados. Quando nós pecamos, nós sentimos que a vida não vale a pena. Quando nós pecamos, meus irmãos, nós não conseguimos ter perspectivas de vida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos voltar para a voz do Espírito. Talvez você ouviu em algum momento a voz do Espírito, mas você não quis obedecer. Você quis andar da sua própria maneira. Você quis fazer o que você achava correto. Só que aí a vida começou a descambar, as coisas começaram a cair. Você começou a ficar preocupado, você começou a ficar com medo. Você precisa ouvir novamente a voz do Espírito Santo. Porque se você não ouvir, você continuará com uma vida sem perspectiva. A vida da Igreja de Jesus não é uma vida construída pelas suas ideias, pelas minhas ideias. A vida do Senhor Jesus, a vida da igreja, ela é construída através da direção do Espírito Santo. Às vezes eu pergunto para você, qual é a sua dieta? Qual é a sua dieta? Qual é a sua dieta? O que você tem comido nesses tempos de pandemia? Você tem comido alimentos que trazem energia, que trazem vigor, que trazem esperança? Ou você tem se alimentado de qualquer coisa que não é Deus? Sabe, nós sabemos que comida processada não faz muito bem para a saúde. E se você ficar comendo muita comida processada, depois você não quer comer uma coisa verde, algo que faz bem para a sua saúde. E sabe o que acontece? Você começa a ficar com um gosto, né? uma preferência de alimentação prejudicial para a sua saúde. A minha pergunta é, você tem se alimentado de coisas que te afastam de Deus? Você tem se alimentado de coisas que não é Deus? Você tem gastado o seu dinheiro com aquilo que não é pão? Você é de Jesus, você sabe o que Jesus fala para você, mas as escolhas da sua vida estão sendo para agradar o seu próprio umbigo? Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a voltar para o trilho da caminhada com o Senhor. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você está sofrendo, eu estou sofrendo, nós, a humanidade está sofrendo. Não só por causa da pandemia, mas por causa do pecado no mundo. Tem pessoas morrendo, tem pessoas chorando, tem pessoas tristes, precisando de uma palavra de esperança, de uma fala de amor. E essas pessoas precisam de nós. Nós que temos a voz do Espírito Santo, né? Como o Espírito Santo falou para Felipe, levanta e vai até a carruagem. Deixa eu achar o versículo aqui de novo. Levanta e vai até lá. E o Espírito disse a Felipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Meu irmão e minha irmã, o que o Espírito está falando para você? O que o Espírito está falando para você? Talvez a sua vida esteja bem complicada, está bem difícil. Talvez você não consiga, mas se você ouvir a voz do Espírito, você com certeza conseguirá caminhar. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor,
e obrigado pela sua bondade. Senhor, esteja com cada um dos irmãos que está aqui nessa transmissão da manhã, para que possam procurar a voz do Espírito Santo, para que possam ler a sua palavra, para que possam ouvir mensagens que trazem esperança e dar passos em direção ao que o Senhor sustenta. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado, pelo seu amor e pela sua bondade. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Deus abençoe.